Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui um cara que a gente queria desde sempre, né, Japa? É verdade. Hoje eu tô bem feliz, bem orgulhoso de receber aqui Antônio Trindade, presidente da FEISEG. Muito obrigado, Trindade. Obrigado a vocês, Rafael. Deixa eu pôr minha cabeça. Rafael e Rodrigo, desculpe. Imagina. Prazer enorme estar aqui com vocês. Antes da gente começar, eu acabei descobrindo que nós já trabalhamos juntos em algum momento do tempo. Significa que eu sou muito velho, porque vocês são jovens. Então eu espero que eu tenha tratado vocês bem naquela época, que vocês não tenham ficado com nenhuma sequela da nossa relação passada. Mas de brincadeiras à parte, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho sobre a nossa indústria. É isso aí, valeu. Boa, obrigado, Trinidade. Antes de começar esse nosso bate-papo incrível aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do rumo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! Boa! A Autopartes GPS se destaca como pioneira na prevenção de acidentes no transporte rodoviário de cargas. Sua tecnologia exclusiva de prevenção de tombamento é amplamente reconhecida pelos profissionais do mercado securitário. Apresentamos o primeiro imobilizador de carretas do mercado, combinado com nosso inovador sistema anti-arrombamento. Na Autopartes GPS, estamos redefinindo os padrões de segurança no transporte rodoviário de cargas. Entre em contato conosco para garantir a máxima proteção para sua carga com tecnologia de ponta. É isso aí, valeu. Galera, não deixe de acessar o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter acesso à nossa lojinha Insure Store, onde você pode adquirir alguns dos produtos do nosso canal, como a canequinha, os veículos. E a gente firmou agora também uma parceria com a Roncarate, a editora do nosso mercado aí, que divulga diversos livros, onde você pode adquirir seu exemplar. Certo, é isso aí. Rafa? E um dos livros que você encontra lá é o Seguro Patrimonial Grandes Riscos, Princípios Básicos de nosso amigo Hermes Brancaleão. Grande abraço, irmão. Entre lá na Insure Store e adquira o seu exemplar. É isso aí. Quem quiser ajudar a gente, Rafa, como é que faz? Patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajudinha marota, tem aí os botãozinhos de valeu demais, enfim, qualquer valor. Tem a possibilidade de você também ser membro do canal. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos. E também pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai gerar um cupom de desconto para usar na nossa lojinha lá. Além disso, tem a possibilidade de colocar sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça como a Autopartes GPS, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente agiliza isso aí. É isso aí, galera. E não deixe de deixar aquele like maroto, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Combinado? Bora lá? Boa. Bora lá. Trindade, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Como você comentou, né? A gente trabalhou junto e eu já tive alguns episódios que foram muito bacanas, assim, até de liderança, de passar por momentos complicados de fusões e etc. E, foi assim, eu tive uma boa experiência enquanto trabalhamos e a gente sempre falava aqui, né, já, porque a gente tinha vontade de trazê-lo. Agradeço demais. Se você puder contar um pouquinho dessa história pro pessoal de casa aí. Vou tentar fazer uma história longa, curta, porque eu comecei na indústria de seguros com 18 anos de idade, estou com 66. Isso dá 48 anos, quase 50 anos de mercado. Comecei no Rio de Janeiro e depois de acho que uns 10 anos de carreira no Rio, eu quis mudar para São Paulo, não sei por que cargas d'água naquela época. Eu digo, o Rio de Janeiro está desacelerando, São Paulo está ganhando importância, o mercado financeiro veio embora para São Paulo, Bolsa de Valores, bancos, etc. Eu resolvi vir para São Paulo.
Naquela época, já havia um movimento de seguradoras também vindo para São Paulo, montando as suas matrizes em São Paulo. Só duas grandes que estavam pelo Rio ainda na época. E aí venho para São Paulo, entro numa seguradora de banco, e aí um banco que logo depois teve problemas, né, financeiros e sofreu uma intervenção, foi absorvido por outro banco. Acho que vocês vão lembrar disso, sem entrar em muitos detalhes de quem era quem. E aí, nessa nova empreitada, nós fizemos uma associação com uma companhia estrangeira. Essa associação durou 10 anos. Na crise financeira de 2008, internacional, essa seguradora sofreu muito na época do subprime, dos empréstimos imobiliários nos Estados Unidos, que deu uma confusão danada lá. Vocês também, vocês são garotos, mas vocês devem ter alguma lembrança desse acontecimento. Essa seguradora sofre uma perda grande e o sócio brasileiro compra a parte enfim, dos gringos, junta com outro grande banco brasileiro, e juntam as operações, vida que segue. Lá pelas tantas, lá para 2014, esse grande conglomerado financeiro brasileiro de dois bancos resolve vender a operação de grandes riscos. Eu estou olhando aqui o livro do Branca Leão, e estou me lembrando disso. Esse conglomerado financeiro resolve ficar com a seguradora de varejo e vender a seguradora de atacado, de grandes riscos. Então faz uma cisão, vende essa companhia para os americanos, e na época o acionista comprador americano me convida, e ao meu time todo, para sair de onde a gente estava, de uma companhia brasileira, e tocar a operação desta companhia no Brasil. Que já estava aqui, era uma companhia que tinha uma operação pequena no Brasil, portanto foi mais uma, vamos dizer assim, integração, fusão de negócios. Uhum. Um ano depois, essa companhia troca de nome, faz uma aquisição grande no mercado internacional, absorve o nome da nova empresa, e aqui no Brasil a gente também já tinha essa empresa funcionando. Então mais uma incorporação, foi a última agora recente. Uhum. Tem uns, sei lá, 7 anos por aí, 5 anos. E então, durante esse período eu passei por 1, 2, 3, 4, 5, enfim, fusões, aquisições e integrações de operação de seguros. E aí você me provocou para dizer como é que é isso, né? Você acaba ganhando casca, né? Vai ganhando experiência, vai evitando de errar de novo nas incorporações e nas fusões, mas o básico é prestar atenção nas pessoas, nos talentos. Toda vez que você tem um movimento desse de juntar duas empresas, os funcionários, vamos dizer assim, que têm visibilidade no mercado, são os primeiros a serem abordados pela concorrência, para, enfim, convidar para sair. Sai daí que vai dar confusão, vem para cá e tal. Então, você cuidar dessa matéria-prima, que, enfim, no nosso negócio é gente, né? Empresa de serviço. Então, proteger os talentos, seja de onde eles vêm, da companhia A ou da companhia B, não importa, você tem que preservá-los. Você tem que integrar essa turma, são duas culturas diferentes, você tem que criar uma terceira cultura, nenhuma pode sobrevalecer, sobressair sobre a outra, não tem essa de comprados e compradores, né? Essa coisa não pode jamais acontecer, tem que ser um projeto dos dois times, olhando para frente, olhando para o futuro. Então, recursos humanos é fundamental. A segunda parte fundamental é escolher que linhas de negócio a gente vai preservar na operação futura. Nem sempre, quando você funde duas empresas, o portfólio de produtos é semelhante, tem
particularidades e nem sempre as carteiras são rentáveis per si. E aí você tem que tomar a decisão de dizer, olha, esse ramo eu vou descontinuar, esse ramo eu vou vender, esse ramo eu vou fazer um runoff, e escolher que negócios você quer perseguir dali para frente, qual é a mensagem que você vai passar para o mercado. Como normalmente essas incorporações e fusões se deram com seguradoras multinacionais que não tinham um canal de distribuição, a gente dependia basicamente do canal do canal corretor, não tinha banco mais para distribuir, então a gente tinha que passar a mensagem para o corretor do que a gente queria fazer, para onde a gente queria ir, e basicamente manter ou melhorar o nível de serviço prestado para esse tipo de parceiro. Aí entra a terceira equação, que é integração sistêmica. Normalmente os sistemas são diferentes, você tem... Durante esse processo todo de 5 fusões, a gente juntou empresas em que o sistema ficou para trás, a gente não pôde levar o sistema, a gente trouxe a carteira sem a máquina que processava aquela carteira, teve que fazer enfim, um transbordo dessa carteira num sistema que não estava, muitas vezes, preparado para receber os dados, e aí você sofre muito, né, nesse processo de integração. O nosso regulador, SUSEP, está sempre de olho nessas operações de fusão e aquisição, e, obviamente, o regulador acompanha muito de perto para que você não perca dados, não perca informação e não trate mal a sua carteira que você adquiriu, e trate bem os seus parceiros de negócio. Então, tem aí um olhar muito profundo da SUSEP nesses negócios. Então, você tem que fazer a integração, você tem que colocar a companhia em operação, sem criar nenhum tipo de problema para você mesmo junto ao regulador, que pode simplesmente mandar você parar de operar aqui, ou ali, ou lá e tal. Então, mas eu diria que sistemas, pessoas, cultura e um objetivo claro para onde você quer ir, uma postura de nós e eles, nós somos um time novo, enfim, com uma visão, com objetivos claros, preservando os talentos, eu acho que, e fazendo um processo de integração, enfim, sai do dia a dia, vai para um off-site, bota as pessoas juntas, leva para tomar um chopp de noite, enfim, faz um processo de integração o mais rápido possível, e aí com isso, você preserva o básico, né? É complicado, né? É complicado. Tem muita gente que não se adapta, que sai, infelizmente, isso faz parte do processo. A gente, nessa caminhada de 5 fusões e incorporações, a gente perdeu gente que a gente não gostaria de perder, mas, por outro lado, a gente formou gente nova, a gente trouxe gente de fora pro negócio, e, no fim do dia, eu acho que, e quando eu olho para trás, eu considero que eu tive um relativo sucesso de preservar as minhas relações. Enfim, eu tive que desligar gente, não é fácil desligar gente, mas se você trata as pessoas com dignidade, com respeito, você até na parte de desligar um diretor, um vice-presidente, você não cria um inimigo, você cria um amigo que depois pode até um dia estar fazendo um negócio com você em outro lugar. Esse nosso mercado, ele gira, e a falta de formação de novos talentos é um processo de rouba-monte muito, né, nós, trocando gente com as outras seguradoras. Então, eu hoje tenho amigos que trabalham em concorrentes, a gente se respeita, e que um dia trabalharam comigo, um dia deixaram de trabalhar comigo, enfim. Então, eu tenho a percepção de ter construído um legado humano nesse processo todo, que não é fácil mesmo.
Eu acho que eu passei assim por 3 fusões na minha carreira, né, Renato? E eu vejo algumas semelhanças e às vezes algumas também discrepâncias. Por exemplo, quando você junta 2 gigantes, que eu acho que foi aquela dos bancos ali, por exemplo, é, esse nós e ele, se não trabalhar, ele fica muito forte no início. Quando é outras que são, uma se sobressai muito a outra, uma é muito maior que o outro, eu acho que é mais fácil de conduzir. Mas você passou por algumas fusões de gigantes, né? E o engraçado é que, eu concordo com você, naquela época dos bancos, Uhum. Foi só a primeira desafio, né? Ou você já tinha vivenciado anteriormente? eu tenho daquele banco que sofreu, Ah, que tinha um piloto de carro sim, muito sim. conhecido e tal. Sim. Aquele foi um momento complicado, porque Ah, num fim de semana o mundo caiu. ah. E na segunda-feira, graças a Deus, a gente estava sobre um outro guarda-chuva de um bancaço, né? E ali, naquele momento, a gente fez uma parceria com os americanos. Esse deal, naquela época, levou 10 anos. A gente saiu de 1% de market share na época, aquela seguradora, para 10% de market share em 10 anos, ganhando 1% de market share por ano. Foi uma parceria de muito sucesso. Mas, na crise lá do subprime, aquela seguradora sofreu, a americana, e a gente comprou as ações de volta e juntou com outro grande banco brasileiro. Uhum. Aí, nesse momento, vamos dizer assim, são 2 grandões. Né? Como é que faz essa coisa? E um dos grandões tinha uma parceria com uma seguradora estrangeira também em vigor. A gente teve que descontinuar essa parceria. Acabou que a gente juntou 2 grandões e fez uma companhia 100% brasileira, muito grande, 100% brasileira. Passado o tempo, é que essa combinação desses 2 grandes bancos resolveu separar as seguradoras de varejo de atacado e vender o atacado. O interessante é que quem compra essa operação de atacado é uma companhia americana que já estava no Brasil, mas no Brasil ela era muito, muito menor do que ela estava comprando. Sim. Então, talvez por essa razão tenha convidado o time da comprada, eu e minha equipe, 100%, porteira fechada, para administrar essa nova companhia. Então, você imagina as pessoas dessa nova companhia que no seu íntimo tinham a sensação de comprar, né, de serem dos donos, etc., etc., de repente tem que conviver com um grupo de pessoas da comprada. Uhum. Esse é um momento complicado. A vantagem aí, nesse deal, nessa fusão, foi que a parte de sistemas ficou no bancão, vamos dizer assim. E aí a gente teve que depender bastante da parte de sistemas e de operações desta companhia menor. Com isso, a gente conseguiu fazer um blend de negócios, subscrição, operações, tecnologia. Trouxemos uma pessoa para tocar a área de tecnologia de uma outra seguradora do mercado, uma mulher muito competente. E com isso a gente conseguiu, enfim, em muito pouco tempo, ter uma operação redonda, funcionando e extremamente importante no segmento de grandes riscos. A gente dominava esse setor. Um ano depois, essa mesma companhia comprou uma companhia americana com uma marca mais importante do ponto de vista global. Aí a gente aqui no Brasil absorve a marca e absorve a operação desta companhia que também já estava aqui no Brasil. E na época a gente descontinuou a operação de seguro de automóvel. Então a gente, quando absorve essa companhia no Brasil, essa outra americana, eles tinham uma carteira de automóveis importante, mas a gente aqui na compradora não tínhamos mais, a gente não trabalhava mais com seguro de automóvel, porque não tinha escala. Uhum. Aí a gente resolve descontinuar. A gente vende para uma seguradora muito, muito competente na parte de automóvel, que eu não preciso dizer para vocês qual é. Sim. Aí ela compra a nossa carteira, a gente não teve
um ruído na transição desta nossa operação para essa companhia brasileira. Foi uma coisa impressionante. Os corretores que trabalhavam com a companhia americana também trabalhavam com a companhia brasileira, portanto, para eles era mais do mesmo. Uhum. Então, eu não tive nenhum cliente ligando para reclamar, todo mundo foi renovado na nova companhia, foi um sucesso. E a gente focou no nosso core business, que era mais grandes riscos, e nessa época a gente começou uma operação de seguros massificados nesta companhia americana aqui no Brasil, com muito sucesso, mas vendendo massificados através de parcerias, com bancos menores, com empresas de comunicação, telecomunicação, enfim, varejistas e por aí vai. Então a gente não vendia direto, a gente usava esses canais massificados para vender produtos de ticket menor, mais fáceis de ser comercializado, seguro viagem, outras coisas mais. Mas na parte de especialização, parte de seguro patrimonial, grandes riscos, etc., a gente tinha uma expertise enorme, né, com a fusão das duas. E nesse ponto, Trindade, quando você fala de focar, né, que nem focar no grandes riscos, mas você também teve a experiência de ter as duas coisas dentro de casa. O foco, você acha que ele te traz algum tipo de vantagem? Você tem um time mais focado e especializado em determinado segmento? Ou quando você tem também o outro lado, você acaba se tornando um profissional que você tem que saber administrar estratégias diferentes, enfim? Não, no fundo, quando você estabelece o norte da tua companhia, depois dessas fusões todas, a gente sabia exatamente o que a gente queria fazer aqui no Brasil. Ter uma divisão de grandes riscos muito forte e ter uma divisão de massificados muito forte. Para trabalhar nesses dois mundos, são pessoas completamente diferentes. Né? Aqui, muita expertise de subscrição, conhecimento de seguro de transporte, de property, de óleo e gás, de, enfim, indústria, plataforma de petróleo, um satélite, empresas aéreas. É um negócio muito, 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 muito específico. E que a gente tinha talentos locais, mas, obviamente, a gente usava todo o know-how que a gente tinha na região Latam e no resto do mundo. E usando as melhores práticas e o modelo de precificação para ter sucesso numa carteira que é muito, muito volátil. Que em grandes riscos, a gente não tem muita frequência de sinistros, mas a gente tem severidade nos sinistros. Então, aqui, proteger a severidade, proteger o grande prejuízo é que é importante. Ter um bom programa de resseguro, enfim. No lado de massificados, a equação é completamente diferente. Né? Aqui no massificado, você não tem severidade, mas você tem frequência. E aqui é precificar para fazer frente à frequência, monitorar de perto a frequência. Se você tem X% da sua carteira num determinado produto dando sinistro, você precisa proteger esta frequência, precisa proteger o custo operacional, que no massificado às vezes é mais alto do que no grande risco, por conta da volumetria. Então é como se você tivesse duas companhias distintas dentro de casa. As esteiras de tecnologia são também separadas. Uma é muito específica, a outra é mais, vamos dizer assim, mais escala, mais, enfim, mais processo que não precisa da intervenção humana, automatizada. Eu acho que esse mundo digital todo que a gente vive aqui é muito uma esteira que começa e termina sem intervenção praticamente de seres humanos, né? Tudo, quando muito, robôs. Então é uma operação muito, muito interessante e muito rentável. E mais previsível, né, do ponto de vista de retorno. Né? Na parte de grandes riscos, por mais que você faça uma subscrição boa, que você tenha todas as técnicas de proteção, o improvável às vezes acontece, né? E aí você tem um sinistro um pouco maior que sai da tua curva de proteção, e aí você precisa reajustar a sua carteira
E reajustar a carteira significa muitas vezes abrir mão de negócios, aumentar preços, aumentar franquias, ser mais restritivo na aceitação de riscos, e isso tem seu preço junto ao canal que distribui, que são os corretores, e no fim do dia os clientes que eventualmente você não renova ou aumenta muito o custo para eles, etc. Mas são dois bichos interessantes e diferentes. Muitas outras seguradoras ainda têm a outra dimensão, né? A dimensão do seguro de vida. No caso da nossa operação, era uma operação muito pequenininha. E várias outras seguradoras do nosso mercado ainda têm a dimensão do seguro-saúde, que é um outro bicho também, com suas nuances, bastante complicado de administrar, um negócio que precisa ter muita escala. Então você vê que quem opera no mundo de seguro-saúde são seguradoras, né, bem grandes, ou então trabalham em nichos. São seguradoras absolutamente específicas no nicho A, no nicho B, mas são mercados nervosos, né? E eles mudam muito também, né? Às vezes vende, às vezes... Porque o Brasil, dos últimos anos, sofreu muito nesse ramo de saúde, né, Trindade? Você teve o efeito da pandemia, né, que foi uma coisa que não prevista, né? Uhum. A gente até sabia que podia ter uma pandemia uma hora qualquer dessas, não era uma coisa absolutamente fora do radar, mas nas proporções que foram, a gente já tinha tido antes, só para fazer um parênteses, já tinha tido antes fenômenos de gripe aviária, enfim, vaca louca e outros que tais, mas que o efeito no ser humano, propriamente dito, foi, enfim, pontual, muitas vezes em regiões do mundo que não o Brasil, mas a pandemia pegou o mundo inteiro, e aqui pegou a gente despreparado do ponto de vista de programas de vacinação e, enfim, e de cuidados, né? Vocês lembram, não preciso repetir aqui o que a gente passou enquanto país. E isso machucou bastante a indústria de seguros, principalmente as seguradoras que operam no ramo de vida. E, por consequência, no ramo de seguro-saúde também. Outra carteira que também é muito volátil e muito sensível é o seguro do agronegócio, né? São as plantações, colheitas, etc. Isso também com o fenômeno de mudanças climáticas que a gente está vendo aí a toda hora, né? São carteiras que a gente precisa estar olhando muito de perto e acompanhando muito de perto a volatilidade, a frequência, as regiões que estão sofrendo mais ou menos, porque isso mudou drasticamente. Então, é uma coisa que a gente vai ter que usar muita inteligência artificial, muita base de dados para poder operar nessa carteira e poder servir aos clientes e poder servir aos nossos acionistas, só lembrando que as seguradoras são empresas que têm donos e que têm que remunerar os seus acionistas, porque se você não remunera o seu acionista, o primeiro movimento que ele faz é tirar o capital, diminuir o capital, e aí vai diminuindo, e a sua operação, que era desse tamanho, fica desse, aí você é vendido para um maior e isso desaparece. Então, não dar lucro é um problema, né? Num país que a gente percebe que dar lucro, às vezes, parece um crime. Não é um crime. Dar lucro significa que você está gerando dividendos para os seus acionistas, que você está melhorando o salário dos seus empregados, que você está crescendo o seu negócio, que você está investindo no seu negócio, mas, enfim... É complicado. Ô, Trindade, hoje a gente vê muitos movimentos das seguradoras, né? A gente conversou aqui, né? Você comentou, né? Empresas nichadas em grandes riscos, era bom naquilo, em fazer aquilo, de mercado. Mas hoje a gente vê um caminho um pouco de uma mistura, né? Você vê muitas seguradoras querendo entrar também numa questão mais massificada. Não nos ramos massificados, mas, por exemplo... Até migrar um pouco, né? no canal Middle, né? SME, né? O mid, o small, o middle lá. Como que você acha que essa fase de focar em grandes riscos, ela já não cabe mais? Saturou? Exato. Longe de saturar.
Nós temos um mercado gigantesco ainda para explorar no grande risco. Só se você botar em perspectiva a necessidade de obras de infraestrutura que esse país precisa, geração de energia, portos, aeroportos, transmissão de energia, infraestrutura em geral, são investimentos que estão, enfim, esperando um momento para acontecer, investimentos esses que vão vir de fora, provavelmente, porque a gente aqui, infelizmente, não tem capacidade de investir, tem que atrair capital internacional para isso. Mas esses investimentos vão gerar a necessidade de coberturas de seguros muito, muito grandes. Eu comentava com vocês aqui há um pouco, antes da gente começar aqui, que a nova lei de licitação federal, obras a partir de 200 milhões de valor segurado, vão ter necessariamente que ter uma pólice de conclusão de performance, não, seguro garantia de conclusão da obra. Uhum. Se por acaso a obra que for contratada não for concluída por um problema ou outro, a seguradora entra, subcontrata alguém ou indeniza e a obra vai ser concluída. E a gente, com isso, tenta evitar esse monte de obras paradas que a gente tem por aí, né? Então, esse é um potencial enorme pela frente. Comentei com vocês também que, recentemente, a gente fez uma parceria com o governo do Mato Grosso, nós fomos a Cuiabá, lançar um programa estadual em que o governador e a Assembleia Legislativa do Estado fizeram um programa estadual trazendo os 200 milhões da lei federal para um cap de 50 milhões a nível de Estado. Então, no Mato Grosso, obras acima de 50 milhões também obrigatoriamente deverão ter a apólice de conclusão de obras. A gente chama de step-in, mas na falta de um nome mais brasileiro, né? Já aparece alguém dizendo obra, conclusão de obra, que acho que é mais inteligível, né? Se o país cresce, você aumenta o número de aviões circulando, aumenta o número de estradas sendo ampliadas, você aumenta a construção de prédios, portos, de plantas industriais. Se você tem uma fábrica de automóvel e você começa a vender mais do que você consegue produzir, você vai e faz outra fábrica. E essas coisas todas vão trazer, vão ser oportunidades para você fazer seguro para grandes riscos. Então, eu estou absolutamente convencido que a gente tem ainda muita coisa para fazer em grandes riscos, olhando para frente, no rumo de transporte, enfim. O massificado, que era basicamente operado e vendido pelos corretores de seguros, você pega o seguro de automóvel, por exemplo, ele nasceu, cresceu e se desenvolveu através do canal de corretor. Mas tem certos produtos que você pode distribuir através de uma parceria com banco, são produtos mais que você acopla. Eu vou te dar um exemplo aqui, o seguro prestamista, que é um seguro que se acopla ao crédito, né? Você toma um crédito para comprar qualquer coisa, o seguro prestamista está ali junto. Se você, por acaso, falta, a seguradora quita aquela dívida e sua família segue vida sem ter que ficar pagando uma prestação de uma coisa que foi comprada e que já não tem mais o chefe de família, o arrimo de família para tocar. Então, o prestamista é uma coisa muito, muito perceptível como anda casado. O seguro viagem, você compra uma passagem aérea, imediatamente tem um pop-up, aonde você estiver, no site ou na companhia aérea, fala assim, olha, ou no próprio banco, você comprou, avisou lá que vai viajar, botou lá os códigos do teu cartão de crédito, aparece um pop-up na tua tela dizendo, olha, você vai viajar? Não esqueça de comprar um seguro viagem. E eu acho que a pandemia trouxe também uma noção de que nós somos frágeis, né? E que a necessidade de proteção é imediata. Então, muita gente que viajou naquela época e não tinha um seguro viagem sofreu as consequências da pandemia, teve que voltar, teve que se hospitalizar fora do Brasil. É um custo proibitivo, né? Então,
olha os dados do mercado sobre seguro viagem, ele cresce exponencialmente. Seja viagens locais dentro do Brasil, seja viagens internacionais. Hoje, acho que alguns países da Europa nem te deixam mais entrar se você não apresentar na entrada a sua pólice de seguro viagem. Que é uma maneira que esses governos se protegem de ter que ficar tratando de turista a custo do Estado. Né? E ficar lá a dívida depois, né? Pois é. Então, eu vejo muitos bancos digitais, para não nomear nenhum aqui, mas a maioria dos bancos digitais fazendo parcerias com seguradoras de nicho, seguradoras que têm essa facilidade de fazer o plug-in, né? Porque uma seguradora maior, uma seguradora com um operacional e com sistemas muito, muito grande, às vezes fica difícil de plugar nas pequenas, né? nas pequenas oportunidades. Então, as seguradoras menores perceberam isso e se anteciparam, e várias delas começaram a ocupar espaços de nicho com enorme sucesso, o que é extremamente positivo. No mundo de massificado também, acho que a gente tem que dar um crédito para o regulador, para a SUSEP, que montou um programa que ele chama de... Oh, meu Deus, é uma caixinha do gato lá, que é... Uma casinha? Não, é areinha de gato em parque, que eu esqueci o nome que eles usam, que é para você fazer o teste, né? Você monta uma seguradora muito pequenininha para trabalhar num segmento que você com pouca exigência de capital, para testar. Se você tiver sucesso, aí você vai crescendo, aí vai botando capital, e aí você sai desse programa, vamos dizer assim, de teste, regulado pela SUSEP, acompanhado pela SUSEP, e aí você migra para uma seguradora full, aí tendo que fazer colocação de capital, constituição de reservas, igual as outras todas. Lembrei o nome, chama-se Sandbox. Sandbox é a caixinha de areia que fica nos parquinhos para, enfim, controlar o que acontece. É só ali no Sandbox, entendeu? Esse é o nome técnico. E esse troço está indo super bem. Tem várias que começaram lá e já migraram para o setor tradicional de seguros. Então, isso é uma maneira também de você trazer novas formas de pensar fora da caixa, imaginar produtos diferentes. Enfim, isso aí é a geração de vocês e essa geração de 20 e poucos anos, 30 anos de idade, tem muita coisa na cabeça, tem muita proximidade com o mundo digital e com o mundo tecnológico, e pode trazer várias coisas para o nosso mercado que, enfim, façam com que ele cresça ainda mais. E até eu imagino que assim, mudanças também de gerações traz novas necessidades, né? A gente até conversava aqui com o Ivo, é um episódio que ainda vai ao ar, que o pessoal lá da CAD montou um seguro de RC vinculado à CNH e não mais ao veículo. Porque uma das coisas que a gente conversou foi que a nova geração não vai mais ter carro, vai alugar, carro, vai pegar carro de aplicativo, vai não sei o que e tal. Então, a gente tem que observar também o comportamento da população e ver o que a gente tem que entregar de retorno, né? Não tenha dúvida. Você vai ter, olhando para frente, o seguro de automóvel tradicional como ele é, e você vai ter talvez um dia aquele que paga pelo uso. Você tem 2, 3 carros, você fala assim, eu vou pagar, se eu passar na estrada, no pedágio, aciona, desaciona. Hoje com GPS você sabe onde o cara está, quanto tempo ele está com o carro ligado, onde ele foi, enfim, dá para fazer um pay as you drive ou coisa do gênero, dá para fazer um seguro para CNH, porque você hoje está dirigindo um carro aqui, outro ali, ou da sua tia, sei lá, isso, né? É isso. A nova geração concorda que você não quer carro, quer bicicleta elétrica, aí você sai com seguro para bicicleta, aí é um negócio enorme. O mundo de animais de estimação, que teve um boom enorme, acho que impactado, obviamente, pela pandemia. As pessoas, enfim, ficaram
mais carentes começaram a ter seus pets e tal. Hoje você tem seguro de saúde para os pets, seja que pet for, aonde você quiser, como você quiser. Enfim, é uma coisa que vai não chegar próximo do que é o seguro-saúde para as pessoas, né? Ser humano, mas é um setor que cresce exponencialmente. E você vê isso muito até nos condomínios. Isso não é uma crítica, gente, é só uma observação. Hoje, em alguns condomínios, você vê muito mais atração para os pets do que até para a criança, assim, que tá nascendo. Enfim, é um mercado que inflou bastante. Você tem hoje nos condomínios a área de lazer das crianças e, by the way, está aqui a área de lazer para os seus pets e tal. Passou a ser uma condição de atração. E várias seguradoras já enveredaram por aí. Marcas importantes têm operações de seguro pet. Legal. Ô Trindade, passando agora para a parte da FENSEG, assim, acho que seria bom até para o nosso público, as pessoas. A gente tem uma audiência até certos entrantes no mercado, né? Igual você falou, pessoas que começaram agora e tal. O que é a FENSEG? O que a FENSEG hoje ela faz? Como que ela contribui muito para esse mercado? Vamos lá. Como é que a indústria de seguros se organizou do ponto de vista institucional? Fazendo uma comparação, os bancos têm a FEBRABAN, todo mundo conhece a FEBRABAN. As seguradoras têm a CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. A CNSEG é a nossa FEBRABAN. A CNSEG congrega 4 federações. A FENSEG, que eu toco, que é a Federação de Seguros Gerais. Abre parênteses aqui, o que é seguros gerais? Seguros de danos, de automóvel, de responsabilidade, de incêndio, de transporte, tudo que não é seguro de pessoas. Depois você tem a FENAPREV, que é a federação que cuida dos negócios de seguro de vida, e aí é vida, prestamista, etc., mais previdência, PGBL e VGBL. Então a FENAPREV cuida desses 2 negócios. Depois você tem a FENASAúde, que cuida só de seguro-saúde. E por último você tem a FENACAP, que é a federação que cuida das empresas de capitalização, títulos de capitalização. Que é essa loteria mais sorteio, que tem, enfim, que majoritariamente são vendidos por bancos, grandes bancos, né? Todos eles, de alguma maneira, oferecem o título de capitalização. Então, essas 4 federações estão debaixo da confederação. Eu, por presidir a FENSEG, sou automaticamente, eu e os outros presidentes das outras federações, e presidentas, né, porque tem a Vera, que é presidente da FENASAúde, nós somos vice-presidentes da confederação, junto com outros participantes do mercado, que também são vice-presidentes na confederação, e aí você tem uma diretoria na confederação. Vindo para o meu mundinho aqui de FENSEG, eu sou o presidente da federação, eu tenho uma diretoria comigo composta por representantes das companhias que operam em seguros de danos, nacionais e multinacionais. Então, a minha diretoria tem, 10, 12 diretores, 2 ou 3 vice-presidentes, todos eles participantes do setor de seguros de danos. Dentro da FENSEG, a gente tem um grupo de pessoas que são funcionários full-time da federação. Então, eu tenho meu braço direito na federação, ele é full-time, ele só faz isso da vida, ele é da federação. E ele coordena o dia a dia da federação. O que é o dia a dia da federação? É nosso relacionamento com a SUSEP, está visitando, está conversando com o regulador, está olhando as resoluções, está olhando as consultas públicas, discutindo as consultas públicas quando elas aparecem por linha de negócio. A gente comentava aqui da consulta pública de transporte. Eu tenho uma comissão dentro da federação que só olha seguro de transporte. Quem faz parte dessa comissão são pessoas indicadas pelas seguradoras que têm uma participação de mercado no seguro de transporte importante. Então, todas as grandes seguradoras que operam em transporte têm lá o seu representante nessa comissão. E essa comissão discute
elabora, contra-argumenta nas consultas públicas que o regulador põe no ar. Então, no nosso negócio aqui de transporte propriamente dito, né, você lembra que comentei antes que a gente teve uma resolução, a gente contra-argumentou e tal, saiu outra resolução ajustando zonas cinzentas, aí a gente discute mais um pouco, sai outra resolução, até que a coisa fique de bom tom para regulador e para regulados. Isso vale para transporte, mas isso vale para todas as linhas de negócio. Dentro da FENSEG, nós temos 90 ramos de seguros diferentes. Nossa. Nem sabia que tinha tanto ramo. Se você me perguntar, nomeie os 90, eu não vou conseguir te dizer de bate-pronto, mas vou te dizer que tem 90 ramos de seguro dentro da FENSEG, desde o seguro de D&O, a plataforma de petróleo, a satélite, a avião, óleo e gás, transporte, o seguro de incêndio para grandes empresas, pequenas e médias empresas, patrimonial, residencial, e por aí vai. Então, automóvel, que é uma carteira ainda muito representativa de mercado, rural, enfim. E dentro desses, você tem sub-ramos, né? Por isso que dá os 90. Quando você vai para a responsabilidade civil, você tem o diabo ali dentro, né? Um monte de coisa. E cada vez surge mais. Surge mais. Surge, porque aí você tem a responsabilidade civil de erro médico, a responsabilidade civil de erro dos notários, dos advogados, do CREA. Então você vai subdividindo, que são situações diferentes, mas que exigem produtos diferentes, mas que estão dentro do guarda-chuva responsabilidade civil. Então, por aí vai, tem 90. E hoje a gente sei lá, em torno de 25% do mercado de seguros como um todo, né? Você botando aí previdência, saúde, vai dar mais ou menos por aí. Caramba. Não necessariamente quem preside ou os diretores, os vice-presidentes, você comentou que tem pessoas que trabalham lá mesmo e são da federação. Então, os demais, por exemplo, eles são os representantes ou de alguma empresa privada voltada aos seguros, não sendo só principal. Não sei se não, são todos o presidente, os vice-presidentes e os diretores são todos obrigatoriamente participantes de seguradoras que operam no mercado da FENSEG, seguro de danos. Então não tem ninguém lá que não seja do mercado. Não tem podendo ser corretor ou não? Só segurador. Não. Só segurador. A entidade que congrega os corretores é a FENACOR. FENACOR, Então a FENACOR é uma federação, mas ela só olha o mundo de corretagem, o mundo à parte. E a FENACOR não está dentro da CNSEG. Ela conversa, a gente interage, FENSEG, CNSEG, as outras federações, todo mundo interage com a FENACOR, porque, enfim, é uma peça fundamental na engrenagem do nosso mercado, mas ela é uma federação em si própria. Você diria, então, Trindade, sim, se eu entendi bem, que o papel ali da FENSEG é ser basicamente, vamos dizer, um intermediador entre regulador e regulados, né, entre a SUSEP e as seguradoras, além de um congregador ali das seguradoras para buscar novas soluções e melhores práticas para o mercado em geral? Perfeito, é isso mesmo. Basicamente o que a gente faz lá, lembrando que a FENSEG tem um orçamento que é absorvido pelas seguradoras participantes. Então, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Tá? Eu e a minha diretoria, os vice-presidentes e os diretores, a gente não ganha salário. É um trabalho pro bono. Quem é remunerado são os funcionários da FENSEG. Por exemplo, na FENSEG nós temos 8 funcionários, 9 funcionários, por aí. Esses são remunerados, são full-time FENSEG. E são custeados com as contribuições das seguradoras, que fazem parte desse ecossistema.
E a nossa função é exatamente essa: propor para a SUSEP, por exemplo, melhorias em produtos que a gente vê acontecendo no exterior, ou alguma coisa que, enfim, é nova fora do Brasil e que as nossas associadas trazem. E a gente, olha, vamos conversar com o regulador, ver se a gente consegue lançar esse tipo de produto. Vou dar exemplo para vocês. O seguro de D&O não existia no Brasil há 15 anos atrás. Hoje é um sucesso. O seguro de ambiental, de poluição, não existia no Brasil. A gente trouxe lá de fora para cá. O seguro de garantia de obras praticamente não existia no Brasil. Em países civilizados, o valor segurado das obras é 100%. Aqui é 30%. Ainda assim é um avanço, era 1%. Com certeza. Então, todas essas coisas a gente vai trazendo de fora para dentro. Os seguros que a gente fala em inglês, né? Pay as you drive, ou paga por quanto você usou, ou por quanto você dirigiu. São coisas que lá fora são maduros, que a gente traz para cá para tentar desenvolver aqui. Aí o regulador senta na mesa com a gente, discute, bota os pontos de vista dele, regulador, como é que a gente deve proteger o consumidor final, para ele entender o que ele está comprando, enfim. E tem tudo isso, né? O arcabouço de estar compliance com as regras, ter uma espécie de comitê de ética entre nós, para não deixar nenhuma seguradora fazer nenhum tipo de propaganda enganosa ou besteira, que às vezes não é má fé, é uma comunicação mal feita, a gente, olha, corrige isso, porque não ficou legal. Então, esse tipo de coisa é que a gente faz dentro da federação e tenta se antecipar ao regulador. A outra parte do nosso trabalho é de levar informação para potenciais futuros compradores de seguro, né? Por exemplo, aqui, vocês sabem que no Brasil a gente tem 30% da frota de automóveis segurada. Tem 70% da frota que não está segurada. Aí vocês vão me dizer, Trindade, mas tem muito carro velho aí que vocês não querem nem ouvir falar. É verdade. Mas tem um segmento in between aí, que não é nem o carro muito velho, que não é o carro muito novo, que às vezes a gente desenha um produto que fica caro para o consumidor e ele não quer gastar aquele dinheiro. Então a gente precisa ser criativo de fazer uma coisa que enfim, fique de pé, que cubra, por exemplo, só o roubo e o furto, que enfim, deixe de cobrir colisão, e sei lá, que cubra o RC. Tem coisas para fazer. Então a gente tem a função de tornar o seguro mais conhecido na opinião pública, mostrar para a opinião pública quanto que a nossa indústria devolve para a sociedade em indenizações, que na casa dos bilhões de reais. Mostrar para a sociedade que as seguradoras, que são obrigadas a constituir reservas técnicas, enquanto o seguro está em vigor, a seguradora vai apropriando, à medida que a vigência do seguro vai andando, ela vai apropriando 1/12, 2/12. O resto é reserva, que ela não pode mexer enquanto não terminar a apólice. As seguradoras carregam nas suas reservas 1 trilhão e 300 bilhões de reais em títulos públicos do Brasil. Títulos que o governo federal vende. Você vê como é relevante. A gente... Que ajuda a economia do país, né? Ajuda a economia do país. A gente financia, de alguma maneira, o governo carregando essas reservas, que são, obviamente, são remuneradas, né? Mas de qualquer forma, é uma maneira de o governo enxergar a gente como uma contribuição importante para o ecossistema financeiro do país. A gente precisa mostrar para a população quantas pessoas a gente emprega, quanto que a gente gera de salário para essa população toda, quanto que a gente protege no universo seguro-saúde, quantos brasileiros estão cobertos, acho que, sem medo de errar, são mais de 50 milhões de pessoas que têm de alguma forma um plano de seguro-saúde. Você imagina se não tivessem, como é que estaria o nosso SUS? Pois é. E o SUS é um sucesso comparado com outros países, né? Não estou criticando o SUS aqui, não, muito pelo contrário. É uma operação espetacular.
mas sofreria demais se não tivesse o mundo privado podendo coexistir e protegendo uma parcela da população, e por aí vai. Então, você tem um viés de educação muito, muito importante. E aí a gente faz o nosso trabalho junto à mídia, né? Jornais, revistas, cadernos de seguro que volta e meia um jornal ou outro produz, e a gente vai lá e conta a nossa história, de tal forma que a gente transforme esse negócio de seguros num negócio mais atraente. As pessoas precisam entender que elas podem transferir risco para a seguradora e que, às vezes, essa transferência de risco não é muito cara. O custo-benefício é muito, muito interessante do que ela ficar com esse risco no colo. Vou dar um exemplo aqui básico. Seguro funeral. Hoje, para você fazer um funeral, custa... É caro. Custa... Se toma porrada de todo mundo na hora do... Todo mundo quer se aproveitar do momento. Não. Funeral você tem o agente funerário no hospital que já te procura na hora que morre. Você tem o cemitério, que custa XYZ. Você tem o caixão, que varia de 1 a 100. Você tem as flores, você tem isso, você tem aquilo. Você tem a remoção do hospital, levar para o velório, fazer o enterro. É um negócio que não sai barato. E um seguro funeral custa nada. Mas as pessoas só dão valor depois que vê a confusão feita. E não é fácil. E é um momento que você está fragilizado, que você acaba despendendo de recursos ali sem pensar, e que, infelizmente, as pessoas se aproveitam, que sabem que você não tem opção, e vai embora, né? Trindade, sabe o que eu acho? Por exemplo, essa questão de popularizar é importante, e tem que ser feito isso. É igual você falou agora um tempo atrás, né? Saúde. Eu acho, é uma opinião minha, que talvez as pessoas não entendam que o plano de saúde, quem é que está... É uma seguradora. Né? Então, às vezes, você vê na mídia assim, os planos de saúde, não sei o que. Na verdade, não, é a seguradora. Acho que isso talvez teria que estar mais o nome seguradoras, né? As seguradoras de saúde. Você sabe o que acontece nesse ecossistema de saúde? A gente tem outros participantes, né? Você tem as seguradoras, você tem as medicinas de grupo, as Unimedes, que ora é seguradora, ora é medicina de grupo. Isso dá uma certa confusão. Eu nem sabia que existia medicina de grupo. Isso dá uma certa confusão. E a Federação de Saúde está fazendo um trabalho enorme para, enfim, mostrar para a sociedade que você tem... É tudo animal, mas são animais diferentes. Você tem cavalo, tem vaca, tem cachorro, né? São coisas diferentes entre si. Tem uma outra coisa que acontece no setor de seguro-saúde, aqui eu estou me aventurando a falar em nome da FenaSaúde, que sendo bastante claro, o tema da fraude. Empresta a carteirinha, divide a fatura, quanto é que seu plano cobra, então paga por aqui isso, paga por ali aquilo. No fim do dia... A população precisa entender que essas coisas voltam para ela mesma. Ela mesma vai pagar mais caro para ter um plano de saúde, porque as seguradoras de saúde passam a ter prejuízo e ninguém vive de prejuízo. Já comentei aqui, são todas elas empresas abertas que têm que dar lucro. E essa conta volta. Me engana que eu gosto. E aí alguns maus consumidores acabam impactando uma comunidade enorme de pessoas que jogam na regra do jogo, que jogam na bola, que não fazem malandragem, por causa de uns poucos que fazem malandragem. Então, a indústria das seguradoras de saúde avançou sobremaneira no acompanhamento dos sinistros de saúde para evitar esse tipo de fraude, para punir esse tipo de fraude. E muitas vezes, e a gente já viu casos, já saíram nos jornais inclusive, de planos
planos de pessoa jurídica, companhias que compram um plano de seguro-saúde para seus funcionários, desligando e demitindo funcionários que fraudaram, provado por A mais B, que fraudaram o plano de saúde junto à seguradora. Uhum. No fim do dia, fica mais caro para os colegas de trabalho e fica mais caro para o seu empregador fazer um seguro-saúde decente, porque você está fazendo uma coisa que não é correta. Então, esse processo e a inteligência artificial vai ajudar sobremaneira você ter ferramentas para pegar essa coisa rápido, seja no âmbito do consumidor, seja no âmbito do prestador de serviço, e com isso você controlar um pouco melhor esse quesito mau uso, né, para usar um outro termo. Por outro lado, a nossa legislação quase que inviabiliza você ter apólices de seguro-saúde individuais. Né? E a gente está trabalhando junto ao regulador para ver se você consegue fazer produtos que sejam, sei lá, mais específicos e que possam ser consumidos por pessoas físicas, porque ou você faz coletivo ou você cai nas medicinas de grupo, nas outras que não são seguradoras, porque é a tua única válvula de escape para ter uma proteção. E lá, por exemplo, a gente vê que nos Estados Unidos é muito comum insurance, né? Como não é obrigatório, né? A questão do saúde. Lá não tem público, né? Lá da mesma forma, é vendido para pessoa física, vocês sabem também? Ou de uma outra forma? Não, eu não sei, eu não sou um expert em seguro-saúde, até porque nunca... Né, acredito, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos você tem produtos para pessoa física né? e produtos para pessoa jurídica. Eu pego muito pelo exemplo do seguro automóvel. Nos Estados Unidos você tem um carro, você tem seguro. É obrigatório. Não tem essa história de, não, eu faço se eu quero. Lá é mandatório. Você tem um carro, você tem seguro. Se você tem um carro, a polícia te para e você não tem o seguro, você está com problema. Vai para a cadeia, vai para o juiz, vai, enfim. Aqui é facultativo. Então você imagina o tamanho do mercado americano, da quantidade de veículos que circulam nos Estados Unidos, que deve ser 2, 3 vezes mais, ou 4 vezes mais, sei lá quantas vezes mais maior do que a nossa frota aqui, toda ela segurada. Como que isso dá um custo, né, na escala, dá um custo menor para quem está consumindo, porque você tem uma base de pessoas contribuindo que as seguradoras podem cobrar uma coisa menor. E não são limites baixos, né? Porque lá o obrigatório é até o danos a terceiro, que pode derrubar uma ponte, sei lá, alguma coisa assim, do estado que você tem que pagar, né? Você não viu do navio lá? Do navio, em Baltimore. Você imagina quanto não vai custar aquilo ali. Ô, Trindade, e assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse ponto até que você comentou, né, da regulamentação e leis e tal, quando a FENSEG, ela é chamada também para discutir leis e etc. A gente até comentava do PL 29 aqui, que eu ouvi o evento da OAB do Rio de Janeiro lá. É chamada para o debate? Como é que funciona isso? A gente teve que brigar para ser chamado para o debate. Primeira verdade. Né? Porque o PL 29, na sua origem, era muito, muito prejudicial ao sistema de seguros. Né? O sistema que eu digo, seguradoras, corretores, resseguradores, que opera nesse negócio. Então, o PL 29 era muito ruim. Aí a gente provocou, você lembra do evento da OAB, eu estava presente no evento da OAB, falei cobras e lagartos sobre o então PL 29, e água mole em pedra dura, você tanto bate até que fura, ou tanto bate até que acaba. Né? Nesse nosso caso, tanto bate até que fura, a gente foi chamado para conversar com o SUSEP, com o Ministério da Fazenda, tivemos reuniões em Brasília, não foi uma, não foi duas, foram várias. Depois aqui em São Paulo a gente teve várias reuniões também com pessoas que ajudaram a escrever o projeto. E aí, depois de muita discussão, a gente ofereceu ao relator do projeto no Senado, o senador Jader Barbalho, nós chegamos a um denominador comum e
concordamos com o normativo do PL 29. Se você me perguntasse se é o projeto dos meus sonhos, eu diria para você que não, falando francamente, mas ele é muito, mas muito, mas muito melhor do que era na sua origem. Acho que a gente evoluiu muito. Eu preciso aqui fazer uma referência importante ao regulador, a SUSEP, ao escritório de advocacia que ajudou a escrever esse projeto, junto com o deputado lá na época, era na Câmara. Eles foram muito abertos a escutar, contra-argumentar, coisas que a gente pensava de um jeito, a gente acabou entendendo que, de alguma maneira, eles tinham razão, a gente ajeitou aqui, ajeitou ali, mas ficou num denominador comum. Outras coisas, eles entenderam que a gente, de alguma maneira, tinha razão, também cederam e tal. Então, foi uma coisa construída com muita cordialidade, com respeito mútuo, né? Respeitando o Ministério da Fazenda, a SUSEP, aos advogados que escreveram, e vice-versa, eles respeitando a federação, basicamente federação, e a confederação, obviamente dita, participou de manhã, de tarde, de noite nisso, na presença do presidente da federação, do vice-presidente, e a gente acabou chegando num denominador comum. Acho que talvez um pedaço do nosso ecossistema tenha ficado, ou não tenha ficado tão feliz com o resultado final, que é o mundo dos resseguradores. Lembrando para vocês que no mundo de resseguro, a gente tem poucos players brasileiros e a gente tem 95% dos players são internacionais, que não tem esse tipo de legislação lá fora. Então, eles não estão acostumados com um arcabouço que proteja a relação de consumo, enfim. Mas, ainda assim, salvo uma coisa ou outra, também no mundo de resseguro a gente conseguiu evoluir. Os resseguradores continuam na sua batalha de tentar melhorar o que está lá no capítulo resseguro, no capítulo que se refere a seguros, está dado. Tá? E agora é aguardar para ver como é que vai ser o trâmite disso no Senado, como é que vai ser o trâmite disso na Câmara, que tem que voltar para lá. Se não tiver nenhuma solução de continuidade, talvez até o final desse ano a gente tenha isso liquidado e passando a entrar em vigor a partir de 2025, e em alguns casos a partir de 2026. Né? Tem coisas que entram em 12 meses, outras entram em 24, enfim. Mas hoje eu diria para você que é um negócio positivo. Mas respondendo a sua pergunta, sim, muitos projetos de lei que estão hoje no Congresso, e toda hora aparece um projeto de lei qualquer. Tem um agora na Câmara dos Deputados que fala sobre catástrofes. Estamos vivendo uma catástrofe no Rio Grande do Sul, já vivemos em outros estados, já vivemos no Rio de Janeiro há poucos anos atrás, um desmoronamento aqui, outro ali e tal. Tivemos problemas em Minas com barragens, enfim, tem aí o tema catástrofe, que por conta das mudanças climáticas começa a ter um aumento na frequência de acontecimentos, um aumento na severidade dos impactos sociais e econômicos. E existe um projeto na Câmara dos Deputados em que nós estamos conversando, obviamente, como indústria, para ver o que a gente consegue desenhar para ter um mínimo de proteção para acontecimentos dessa natureza. Nós não estamos inventando a roda, a gente está usando exemplos de países que sofrem com esse tipo de situação. Vou dar aqui, México. México tem terremoto praticamente uma vez por ano.
Caribe sofre com furacões, com isso, com aquilo, que afetam a costa americana. Você vai para a Indonésia, você tem vulcões, você tem tornados, você tem furacão, você tem tsunami no Japão, enfim. Na Europa, degelo, inundação também quando esquenta demais ou esfria demais. Então você tem exemplos em outros lugares do mundo que já tem um modelo, né, que é uma combinação de proteção do Estado com a iniciativa privada para suportar e dar ajuda para as pessoas que, enfim, são afetadas quando essa coisa acontece, né? Muitas delas que muitas vezes não têm nem seguro. Pois é. Não comprou uma pólice, ou enfim, não teve. Eu fico imaginando esse problema no SUS, a catástrofe, né? Acho que ali vai ser um pouco complicado, né? Talvez esse projeto comece a dar um andamento, talvez dê um start agora por conta disso. Porque você falou, né? As coisas estão mudando muito rápido. Muito rápido. Eu acho que esse evento vai acelerar. Eu não tenho dúvida que vai acelerar. Se a gente vai conseguir chegar num programa nacional que suporte esse tipo de acontecimento, de catástrofes naturais, eu torço que Legal, sim. sim. A gente deu algumas sugestões enquanto indústria, vamos ver como é que repercute isso lá. Mas no fim do dia, tem que ser uma coisa universal. Tem todo o brasileiro que está aqui nesse país vai ter que, de alguma maneira, contribuir com alguma coisa para a gente formar um fundo de indenização razoável do ponto de vista de governo e ter uma proteção em segunda camada, aí sim da iniciativa privada com os seguradores, como acontece no México, na Indonésia, na Europa, nos Estados Unidos. Enfim, é copiar, não precisa inventar a roda, é copiar e botar isso no ar, que acho que vai fazer um bem danado para quem mais sofre nessa hora. Né? Trindade, muito obrigado aí pela sua presença. Se pudesse deixar uma mensagem final aí do que você acha que são as perspectivas para o mercado, aquela pessoa que você comentou, né? Divulgar os salários, o quantos a gente emprega e tal, para aquela pessoa que ainda está em dúvida de carreira, enfim. Olha, bom ponto seu. Hoje eu vou falar o seguinte: o nego fala em seguro, fala na indústria de seguros, fala, não quero trabalhar nisso. Só lembrando que na indústria de seguros a gente emprega advogados, engenheiros, técnicos em TI, que tem formação específica, atuários, matemáticos, engenheiros. Eu estou falando de engenheiro que é especializado em óleo e gás, engenheiro que é especializado em indústria química, engenheiro que é especializado em construção civil, engenheiro que é especializado em obras de infraestrutura. Empregamos administradores, empregamos pessoas que têm vocação para recursos humanos. Porque uma seguradora, ela tem a área financeira. Sim. Todo mundo quer ser enfermeiros, médicos. Enfermeiro, médico, tem tudo. Tem tudo. As áreas financeiras administram fortunas, investem um caminhão de dinheiro. Então, você tem também a parte que é, enfim, para o jovem que está na faculdade de economia, que quer ir para um banco de investimento. Cara, bate na porta de uma seguradora e vai ver o que acontece lá dentro. Seguradoras fazem muito processo de fusão e aquisição, fazem investimentos por tudo quanto é lado. Então, a gente emprega uma variedade enorme de profissionais dentro do negócio chamado seguros. Então, isso é uma coisa que precisa ficar clara. Mas a gente tem feito um esforço também para ir nas universidades, mostrar como é que é o nosso ecossistema, que tipo de funcionário a gente precisa. E a gente tem os nossos programas de trainee para atrair gente para a seguradora. Mas eu confesso para você que não é o primeiro destino, né? O objeto de desejo talvez não seja o segundo nem o terceiro, mas enfim. Quem entra, via de regra, fica, via de regra se apaixona porque não tem um dia igual ao outro. Cada dia é um dia, não é repetitivo, é uma coisa muito dinâmica. Eu sou um otimista inveterado. A gente vem crescendo enquanto negócio de seguro, crescimento chinês, acima de 10%, 2 dígitos há anos.
E a nossa economia cresce 1, cresce 2, tá? E o negócio de seguros cresce 10, cresce 11, cresce 12, tá? E assim vai nessa batida. E vai continuar. Porque, de novo, a gente está conseguindo chegar com produtos, com distribuição, com tecnologia a mais pessoas, a mais gente, etc. Então, olhando para frente, até 2030, a gente lançou em Brasília recentemente o nosso plano de desenvolvimento do setor de seguros. Foi mostrar lá para os senadores, para os deputados, enfim, para Supremo, para STJ, para quem quiser ver qual é o tamanho da nossa indústria, o que a gente impacta do ponto de vista econômico, no ponto de vista de continuidade de negócios, continuidade da vida das famílias, etc, etc. E não tenho dúvida nenhuma que hoje a gente representa alguma coisa perto de 6% do produto interno bruto do Brasil, e a gente tem até 2030, que está logo aí, o objetivo de chegar a 10% do mercado do mercado de seguros, representando 10% do PIB brasileiro. O que é praticamente dobrar o que a gente tem hoje. Né? Você imagina o tamanho desse negócio. E a gente com certeza vai precisar de talentos e vai precisar desse novo ecossistema que se desenvolve de empresas digitais que prestam serviços para seguradoras, que fazem desenvolvimentos, que ajudam. Vocês mesmos fizeram propaganda aqui no início de empresas que apoiam aqui o programa de vocês, que ajudam a desenvolver a indústria de seguros na regulação de sinistro, no acompanhamento de carga, enfim, toda essa parte toda de GPS, satélite, drones. Eu imagino que esse troço não vai agregar de valor numa fazenda que tem uma plantação quilométrica, você poder usar um drone para ir olhando como é que está isso, onde é que tem praga, onde não tem, em vez de ter que ir de carro. Entendeu? Tem muita coisa que vai ajudar a fazer esse troço, né, a bombar cada vez mais. Sou muito otimista com a indústria de seguro. Pena que eu já estou na fase de desacelerar, mas tem um futuro espetacular olhando para frente. Bacana. Obrigado, Trindade. Obrigado mesmo. Obrigado. Imagina, espero que quem sabe um dia eu não volto aqui para falar de alguma outra coisa que vocês queiram, mas conte com a gente, conte com a FENSEG, conte com a Confederação. As outras federações também estão à disposição para estar conversando com vocês. E, enfim. Boa. E continue aí na batida de divulgar o seguro, divulgar nosso negócio, que ele tem, no fim do dia, tem um aspecto social gigantesco. A nova geração fala trabalhar com propósito. Eu quero trabalhar com propósito, eu quero poder fazer alguma coisa para a sociedade. Não tem outra indústria que tenha tanto propósito quanto a indústria de seguros. Seja no saúde, seja na proteção de bens, de danos. Isso é um propósito. Você poder ajudar alguém em dificuldade, poder fazer um negócio voltar a funcionar e não ter que demitir ninguém, cara, isso é um negócio muito, muito gratificante. Poder dar um prêmio de capitalização para um cara que comprou um título e que achava que não ia ser sorteado nunca, de repente ganha 5 milhões, 10 milhões. É gratificante. É gratificante ver o que a gente retorna para a sociedade, e isso, no fim do dia, é propósito. Então, acho que é por isso que é tão apaixonante, né? Quem entra, não sai. Os valores do nosso mercado, né? É incrível. Obrigado, Trindade. Imagina, prazer enorme. Galera, recados finais aqui. Novamente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ótimo bate-papo, clicar no sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Siga a gente também no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, TikTok. Estamos lá também. Deixa aquele like. Boa, vou deixar um abraço aqui pro Marcelo também, que fez a intermediação entre nós aí, Trindade. Grande abraço, obrigado pela ajuda que você tem dado pra gente aí. E pessoal, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Fechou? Fechou. Obrigado, gente. Beijo, abraço. Valeu, Trindade. Até a próxima. Até.